Tem uma coisa que ninguém te conta sobre ser forte. Ser forte não é você ser super-herói, não é você olhar para o lado e dizer assim, eu tenho uma super força, eu consigo arrastar esse móvel, fazer isso, fazer aquilo, não. Tem uma coisa que poucos conseguem enxergar dentro de você quando se trata de força, quando se trata em estrutura, em aguentar as pancadas, em acordar todos os dias da sua vida e olhar e pensar, falar, meu Deus, hoje eu não sei se eu vou conseguir. Hoje eu não sei se vai dar certo, não sei se vou estar ainda de pé quando findar o dia de hoje. Às vezes você acorda pela manhã e tem que cuidar das coisas, cuida do seu café, cuida de todo mundo que está em volta. E quando chega no final do dia, ninguém olha para você e vê o peso que você está carregando, porque ninguém sabe aquilo que você está guardado dentro do seu coração. E muitas das vezes você não teve uma boa noite, não dormiu direito, preocupado com tantas coisas que acontecem. Só que existe um porém em cima disso. Aquilo que você carrega muitas das vezes que as pessoas não conseguem enxergar é um choro que você não quer demonstrar, não quer chorar na frente de ninguém para poder não preocupar a outra pessoa. É algo que está guardado dentro de você, onde muitas das vezes arranca suas energias, arranca suas forças, os seus ânimos, porque muitas das vezes a pessoa que tem força e que continua batalhando, que continua buscando, que continua ali naquela frequência de querer fazer do bom e do melhor, querer agradar as pessoas, é um dos que mais sofre. Você ter força nos dias de hoje não é um sinônimo de alegria para alguém, não é sinônimo de as pessoas olharem com admiração, é sinônimo de julgamento, sinônimo de não tem sentimento, sinônimo de não sente nada, de uma pessoa fria, uma pessoa que não pensa. Porque nos dias de hoje é isso que acontece. As pessoas que é forte não significa que elas são super-heróis, não. São pessoas que são vulneráveis, mas mesmo sem força, ainda encontra condição de poder continuar. Ainda que muitas das vezes a força não vem dela. A força vem de Deus, porque só Ele tem essa condição de poder dar essa força que realmente a pessoa precisa. Porque Ele é o único que te dá a condição de poder você continuar. Ele é o único que te dá a condição de você entender da onde vem a sua força quando você pensa em desanimar, pensa em desistir no meio do caminho. Quando você fala assim, hoje é o dia que eu acordei mais para baixo. Aí de repente vem uma alegria dentro de você, aonde te faz entender, calma aí, ainda vale a pena eu continuar. Porque aquele que tem força, ele consegue transmitir a força para outra pessoa. Mesmo que a pessoa tá no pó, mesmo que a pessoa tá derrubada, mesmo que a pessoa tá triste, ele sem força tem condição de levar uma alegria para o outro que está sem alegria, que está sem força, que está sem ânimo. Por isso que muitas das vezes temos que continuar, mesmo que queremos parar no meio do caminho e desistir e largar, e vou sair e não vou voltar mais. Vou correr, vou sair correndo pelas estradas da vida, pelos dias, pelo sem rumo, dizer assim, não vale a pena fazer isso. Continue, porque tenho certeza de uma coisa, se esse vídeo chegou até você, é porque você precisa ouvir isso. Você precisa entender que a sua força não consiste de você. É como um Sansão que lá na Bíblia falando foi traído por Dalila. A força de Sansão não consistia no cabelo, não se consistia naquilo que ele tinha, não, se consistia somente de um de Deus, uma força inevitável. Davi, quando estava no meio do pasto cuidando das ovelhas, não deixou que as ovelhas fossem tragadas por um grande urso, não deixou que as ovelhas fossem tragadas pela força de um leão. Não, Davi continuou. E da onde que vinha a força de Davi? Será que era de uma unção que foi feito por Samuel? Ou era algo que Deus já tinha com ele? Então entenda o propósito que Deus tem por você, porque independente daquilo que tenha acontecido, as suas forças se desvalecendo, suas forças se acabando,
A vontade de largar tudo, a vontade de desistir, a vontade de parar tem sido muito maior. Lembra de uma coisa na sua vida, que a força não consiste de você. Muitas das vezes fazemos coisas que nós não queremos fazer, quando pensamos já estamos fazendo. Por quê? Porque a força consiste de Deus. Então seja você um privilegiado e entenda, calma aí, se eu estou carregando essa força, se eu estou passando por esse processo, é porque Deus me ama, é que Deus está na minha vida, é que Deus tem um propósito maravilhoso comigo. Então continua, não para, desanima, não desanima, continua firme, porque o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje. Então, só por você ter ouvido, enxergado e ou assistido esse vídeo até aqui, eu tenho certeza do fundo da minha alma que Deus vai renovar suas forças. Esse ânimo seu vai voltar, a sua alegria. Muitas das vezes, aquele que tem força, não uma força que, digamos assim, vai prejudicar, não. Aquele que tem força, aquele que continua lutando, ele precisa de um abraço. Ele precisa de alguém para estar do lado. Ele precisa de alguém para aconselhar. Ele precisa desabafar aquilo que está dentro de nós. Mas o melhor lugar que a gente desabafa se chama Jesus Cristo, oração. Fala para ele. Se até agora você está perdido, o que você ia fazer? Não sei o que eu vou fazer, aonde eu vou estar, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, qual que é meu caminho, qual que é meu rumo. Acho que eu vou largar tudo. Lembra, desabafa com Deus. Deus será o seu socorro bem presente na angústia. Davi, no meio daquela tempestade toda que ele vinha passando, no meio da amargura, quando o exército dos israelitas veio para cima dele, a única coisa que ele fez foi lembrar daquele dia quando foi feita a unção. E ali ele orava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome. Então, Davi não temeu nada, mas ele orou 23 de salmos na vida dele. Então, que esse vídeo possa se transformar e converter dentro do seu coração com alegria, com ânimo, com fé, e falar assim: não, eu preciso continuar. Porque ainda que eu tenho essa pouca força que está dentro de mim e que muitas das vezes fala mais alto para me desanimar, eu não posso parar. Eu tenho que continuar. Tem alguém que depende de mim, tem alguém que precisa de mim. Lembra? Às vezes as pessoas esquecem de nós, as pessoas não lembram de nós, as pessoas não enxergam nós. Mas o importante de tudo é que muitas das vezes, mesmo cabisbaixo, mesmo cabeça lá embaixo, triste, angustiado e abatido, precisando de um conselho, de um abraço, Deus coloca alguém no nosso caminho para poder falar assim: esse vai lá te abraçar, esse vai lá. Ou então, às vezes Deus tira nós da nossa zona de conforto para poder abraçar alguém mesmo sem força. E quando a gente chega para poder abraçar aquele que está precisando de um abraço por aquilo que a gente tem, sabe o que que Deus faz? Deus renova nossas forças novamente. Então anima, continua, tenha fé, tenha certeza e entenda, Deus está na sua vida. Deus abençoe o seu dia, a sua vida e tudo aquilo que você almeja, Deus possa cumprir o desejo do seu coração. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.